O que você deseja, o que você está procurando, também está te procurando. Tenha fé, resiliência, que as coisas acontecem sempre na hora exata. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura bônus para os meus queridos capricornianos. Lembre-se que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, tá bom? São leituras atemporais, então o momento que você chegou aqui é o momento exato. Deixa seu like, se inscreva no canal, é muito importante a sua colaboração para o crescimento, né? Mas também para que vocês ganhem essas leituras bônus. Saiu um pouquinho com atraso aí, mas enfim, eu não deixo de fazer isso, vocês já sabem, pode esperar. Eu sei que algumas pessoas esperam ansiosamente por essas leituras, mas eu sempre entrego, tá bom? Deixa seu like para que semana que vem vocês garantam essas leituras. E elas são primorosas, né? São riquíssimas. Vamos lá, hoje eu vou direto ao assunto. Já começar com tarô, não vou nem começar com oráculo aqui. Tá? Vamos trazer o Osho para a mesa, porque a gente já sabe que o Osho vem em profundidade aí, né? Aqui na descrição há links onde tu pode falar comigo sobre as leituras. Também, se tu quiser seguir lá na outra rede, há uma movimentação acontecendo por lá também. Lá eu estou mais presente, no meu dia a dia. Tem o código lunar lá, se tu clicar tu vai saber do que eu tô falando. Também tem presentinho na bio lá, te esperando. E também, se tu quiser se tornar membro aqui do canal, tem um link também que eu deixei disponível. Tá bom, meus queridos? Bora, meus capricornianos, bora ver o que temos essa semana, nesse mês, nesse período aí que tu tá enfrentando. Essa leitura é muito livre, né? Então, não tem tempo. Bora lá. O carro. E já gosto, né? Já gosto. Aqui é a consciência, né? O carro, o arcano do carro na mesa e a palavra consciência. O Osho nos traz isso. Capricornianos despertando. As coisas não são mais como antes. As coisas são mais profundas. Agora eu consigo despertar para algo, agora eu consigo enxergar. É como se eu estivesse me descobrindo diferente de tudo aquilo que eu já vivi, de tudo aquilo que eu achava quem eu era, o que era real, o que não era. Eu estou despertando para algo muito mais profundo. O carro, se existir algum desconforto, e existe um desconforto nesse despertar, isso precisa ficar bem claro, porque essa transição, ela não é algo simples, ela não é algo rápido, não é algo raso. Quando a gente desperta para nossa essência, a gente consegue. E na verdade, eu acredito que é assim, isso é inesgotável. Quanto mais nós caminhamos, mais nós vamos nos descobrindo, nós vamos acessando portas e abrindo portas de personalidade, de potência, de força, enfim, de tudo, a gente vai se descobrindo. Então, por exemplo, aquela coragem que tu achava que tu tinha, ela era uma parcela da tua coragem total. E aí a gente vai abrindo isso, né? Abrindo esses portais. Esse carro aqui, ele vem muito com isso, com essa ideia. Nossa, eu achei que eu era assim, eu achei que eu agia dessa forma, eu já sei que eu já tinha superado isso, eu achei que eu era, né, uma pessoa que... Mas eu vi que eu posso ir além, eu vi que eu tenho mais para entregar, para ser, para viver. E o carro, ele vem trazendo isso. Então, como é que isso acontece, né? Quando que a gente consegue entrar nessa rota, né? O carro fala de movimento. Entrar nessa rota de despertar, de acessar coisas que existem e habitam dentro da gente e que a gente, às vezes, não consegue... Cris, mas às vezes eu não sei do que tu tá falando, ou eu não consigo acessar isso ainda, não consigo enxergar isso ainda. Isso é natural, porque cada um está num estágio. Eu falei isso, acho que na última leitura, e é exatamente isso. Só que
Quando a gente desperta, aquele pontinho, desperta assim, a gente vê aquele fio de luz daquela porta toda luminosa, tu vê que atrás daquilo ali tem mais coisa, e aí tu fica com sede de cada vez mais de ir em busca dessa verdade e da tua verdade, da tua essência. E as coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais... tu vai ficando mais confiante da tua caminhada. O carro, ele exige coragem. E é essa confiança, essa coragem que essa mensagem vem falando, para que tu bote a mão nessa maçaneta e tu escancare essa porta e não veja só um fecho de luz, mas sim toda a luminosidade do que há lá. Tu precisa ter a coragem de abrir essa porta e encarar essa realidade. E quando a gente encara isso, como somos luz e sombra, como temos as duas polaridades e não somos deuses, mas sim somos pessoas com defeitos, com qualidades, a gente acessa tudo. Aí é o pacote todo. E não é só o belo que a gente encara, né? A gente também acessa as nossas sombras. E quando a gente acessa as nossas sombras, aí é o X da questão, porque quando tu encara as coisas de frente, e geralmente é o que a gente não quer ver, a gente consegue ir de uma forma mais profunda ao encontro de quem nós somos, despidos, polaridades positivas e negativas. Aqui é um despertar para isso, um despertar para a essência. Eu tô aqui, essa carta é uma pessoa em desconforto, porque tá ruim. Essa situação tá desagradável. Como é que eu saio disso? Rompendo mesmo, tendo a coragem de abrir essa porta. Então, capricornianos passando por essa transição agora, passando por esse momento. Algumas pessoas já estão sentindo isso há algum tempo. Como eu disse, isso não é da noite pro dia, isso é um processo. Né? E quanto mais tu vai caminhando, mais tu vai te sentindo firme e seguro nesse teu caminhar. E aí tu começa que é o que o carro vem, com coragem, tu começa a te direcionar para o teu progresso, para o teu triunfo. Entende? É exatamente isso que está aqui. Bom, e aí no fundo do maço vem o As de Paus, olha só que maravilhoso. E o As de Paus é justamente essa transformação. O As de Paus, ele nos fala de espírito, de espiritualidade, mas não na forma de religião, mas é o que habita dentro de ti, a fonte primária da energia, a centelha divina. Então, o acesso, ele está sendo liberado, ele já está liberado, na verdade. Quem tem o livre-arbítrio de abrir a porta ou não é tu. Então, é justamente isso, sabe? Quando tu encara isso de frente e tu acessa a fonte criadora, criativa, que transforma, que transmuta, que traz vida, o fogo é vida. Aí, tu fica... É como se tu fosse um carro em movimento, imparável. Porque quanto mais tu avança, mais tu quer ir. Mais tu quer beber dessa fonte. É como eu digo, depois que tu conhece, tu não pode mais desconhecer. Depois que tu fala, tu não pode mais desfalar. Entende? Tu não pode mais. Tu já tem o conhecimento, já tem a consciência disso. E esse despertar tá aqui. Então, por exemplo... Se tu caiu aqui nesse vídeo e tu nunca teve acesso a esse tipo de conversa, tá? A partir de hoje tu já sabe, então tu já é responsável pelo teu saber. Agora tu não tem como dizer assim, eu não sabia disso. E isso para qualquer outra coisa, né? Então a vida nos pede responsabilidade. E com responsabilidade seguimos, avançamos. Né? Então tá, olha só isso, né? Aqui, se eu fosse falar em previsões, assim, não de uma forma terapêutica, eu diria que pode acontecer um pico aí alto de criatividade, tá?
há alguma coisa acontecendo na tua vida que vai te trazer uma movimentação, te levando ao teu triunfo, ao teu progresso. Então, estamos em movimento em rumo a isso, ao que tu deseja. Cuide da tua intuição, tá? Porque aqui informações é o fogo, é a chama que está dentro de ti que vai te levar para esse lugar. E o lugar é onde tu deseja. Eu desejo que tu vá para o teu lugar de ideal, tá? E é isso. Aqui vocês indo, Capricórnio indo para esse lugar, através de criatividade, do acesso ao espiritual, se permitindo se modificar, se transmutar. Tá lindo, né, Capri? Tá lindo. O que mais que a gente tem aqui para Capricórnio? Vamos lá. Olha, o carro tá aqui de novo. Ele já veio aqui, porque é exatamente isso. A energia está de movimento, de triunfo, de progresso. Mas como eu falo, existe a coragem da ação. Sem ação, nada feito. Tá? A gente tem que assumir isso, essa responsabilidade para si. Mas existe um despertar muito forte aqui na mesa, tá? Um acesso a coisas que realmente são bem potentes, tá? A estrela, ai que maravilhoso. Eu não vou mostrar a estrela, porque eu tô tomando um pouquinho de cuidado, tá? A estrela, ela tem nudez, então tem algumas coisas que eu não dá pra mostrar, e também eu tô me policiando, ó, o carro aqui, ó. Tô me policiando para alguns arcanos, o arcano 15, o arcano 13, eu não falar mais o nome, mas sim o número, só em função de diretrizes mesmo, tá? Não aconteceu nada, enfim, mas como o canal tá crescendo, eu preciso ter a responsabilidade, o cuidado, tá? Então é isso. A estrela, maravilhoso, eu já tinha dito que estamos aí num canal de espiritual, de concebendo informações. Nossa, as minhas mãos estão pegando fogo, tá? Concebendo informações, acessando, abrindo esse canal aqui, o chakra coronário aqui. Eu tô sentindo isso totalmente agora aqui, tá? Não perde essa energia. A estrela, ela diz assim, Capri, tu tá no caminho certo. Tu tá indo em direção ao teu propósito de vida. Acessa isso com bravura, com coragem, com direcionamento, carro duplamente aqui. A justiça, tá? Que vem trazendo o quê? O merecimento. Agora eu escolho equilibrar os pratos. Eu não escolho mais situações que vão me desfavorecer. Ou eu não escolho situações que eu vou ficar em prejuízo, ou que eu tenho que ceder muito, ou que eu tenho que me doar muito. Agora as coisas precisam ser recíprocas. Agora as coisas precisam ser uma via de dar e receber. As coisas precisam estar em equilíbrio. E o equilíbrio maior é o que acontece dentro de mim, com a minha mente e com o meu coração. Quando tu consegue alinhar alinhar esses pratos, é como se tu te colocasse como merecedor. A gente precisa comunicar a vida, comunicar o universo. Porque quando a gente acessa, a gente fica em ciclos de viciosos, padrões, gatilhos que nos levam à escassez, a não merecimento, à desvalorização. É isso que tu vai recebendo demais. Agora, quando tu diz, não, isso não é justo, não é dessa forma, e agora eu vou equilibrar, então tu te coloca como merecedor, tu te coloca como receptor também, não só de doador, e tu te torna justo contigo mesmo, a vida começa a equilibrar esses pratos. E aí as coisas começam a acontecer, o caminho está aberto, o caminho avança, tu avança nesse caminho, tá? 8 de ouros, falando do quê? De trabalho contínuo nisso.
Mas, Cris, isso é cansativo. Mas, Cris, isso é exaustivo. Mas, Cris, eu não consigo, eu não entendo, eu não consigo entender, eu não consigo acessar. É step by step, um passo por vez. Ninguém aprendeu tudo. Ninguém nasceu sabendo nada. Certo? Ninguém chegou lá na último degrau daquela escada sem passar por todos. Entende? Então, um degrau de cada vez. Hoje tu sabe disso, hoje tu tem essa consciência. Isso são grãos de conhecimento, de acesso, que vão fazendo abrir o canal de percepção, de entender. E quanto mais, eu sempre digo, tá? Eu tenho uma coisa, eu tenho um lema muito forte na minha vida, muito profundo, e eu não abro mão disso, que é o conhecimento e o estudo. Se a gente não sabe as coisas, a gente pode ir em busca do conhecimento. O conhecimento não é negado para ninguém. E depois que tu entende, que tu sabe, isso não já está dentro de ti, faz parte do teu ser. Isso não é que nem um bem material, que tu tem, mas tu não tem. O conhecimento é algo que o espírito leva junto. Isso é um diamante, é uma joia, é algo muito precioso. Então o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber, ele, ao meu ver, ele precisa estar numa linha de frente para a evolução. Então, quanto mais a gente vai abrindo, mais a gente vai desbravando. É como se estivesse numa mata escura e tu começa a abrir essa trilha para ti ir caminhando, passando até tu enxergar a luz do sol. E aí ilumina e isso fica claro, fica evidente para ti. E ao ponto de tu olhar para o teu maior desafio no passado e tu rir da situação. E tu achar, nossa, como eu fui ingênuo, nossa, como eu fui imaturo, nossa, como eu estava despreparado. Se eu agisse dessa forma, isso é qualquer coisa. Se tu olhar para os teus 10 anos atrás, teus 20 anos atrás, tu vai entender exatamente isso, porque tu não é mais a mesma pessoa de lá. Então tu já traz essa maturidade. Isso é básico. Então, é isso, te prepara, vai a fundo, não desiste, porque existe aqui, através desse empenho, e eu nem vou falar, gente, de coisas do dia a dia, porque as conquistas, porque isso são consequências. A consequência do todo, a consequência de quem tu é. Então, aqui a leitura ela é muito mais profunda no sentido de eu estou me preparando para tudo que eu quero. Então, quando tu tem essa fortaleza em ti, a força em ti, tu avança. E avança em todas as áreas da vida. Porque não é a vida vai... Claro que vai acontecendo coisas, é óbvio. Mas a forma que tu enxerga isso, a forma que tu encara, que tu recebe, até as coisas boas, as bênçãos, muda todo o jogo. Muda todo o jogo da vida. Então é isso. Não desistir, ter paciência, trabalhar arduamente, continuamente, para que tu avance sempre. Vamos ver o que mais aqui. Capri, a vida será justa contigo, tá? A vida será justa. Oportunidades surgirão, as de ouros, a matéria. Eu tô com uma vontade de chorar aqui, eu tô sentindo um axé de Oxum, tá? E agora eu peguei esse as de ouros e me lembrei muito desse axé de Oxum, então da prosperidade, da abundância. As coisas serão justas contigo. E existe aqui um certo preparo, um certo desconforto para te levar para o que tu precisa viver de bom. Porque não é só o ruim, não é só, é só escola, é só tristeza, é só preparação, é só... Não. Olha as coisas boas, existem oportunidades chegando.
Existem coisas aqui que serão concretas na matéria. Agora as coisas se equilibram. O teu propósito de vida, tu te alinha com ele. Isso é o AS, ele não é a promessa de, nossa, né, já está concluído. Não, o AS é o início de uma jornada. Só que com empenho, com essa justiça, tu realmente sendo justo e verdadeiro contigo, tu consegue te alinhar aqui. Tá lindo. Gente, que leitura. Tem um espiritual aqui muito forte, tá? Cavaleiro de Ouros, falando que a caminhada é um processo lento, porém concreto, realizável. O que mais aqui? O louco. Uma nova jornada, um novo ciclo, Capri. Se prepara, confia em ti, confia no teu conhecimento, confia no que tu sabe, confia na espiritualidade. O louco, ele traz junto essa questão de espiritualidade, de guiança também. Tipo, confia na vida, que a vida também será generosa contigo. Ó, 9 de ouros. Nossa, que leitura. Que leitura. Isso aqui é a colheita, né? Vocês sabem, né? A independência financeira, o merecimento. Olha a sequência. Olha a sequência aqui. Eu trabalho com muito afinco, com muita confiança no que eu estou fazendo. E logo essa colheita chega. Yeah. Mais uma. Aqui, pessoas se valorizando. O 9 de ouros, ele fala de agora eu penso em mim. E é o que a justiça vem reforçando, que eu já tinha sentido ali. Agora eu penso em mim, agora eu faço por mim, agora eu colho as minhas coisas. E o 9 de ouros é aquela carta da cocriação também. De eu atraio as coisas, eu me torno, porque eu sei hoje o meu valor. Aí a gente parte para o início da nossa conversa. Vocês estão entendendo o andar dessa leitura aqui? Que maravilhosa. Rei de Paus. Poder pessoal muito forte. Uma confiança em si mesmo que precisa aqui realmente ser aplicada. O Rei de Paus, ele é confiante, ele é visionário, ele tem uma visão de comunicação, de força pessoal muito forte. Passando o carro do picolé aqui, não sei se vocês escutaram. Ai. Mas é isso, tá? Essa força, ela tá dentro de ti, a potência está dentro de ti. É só a força do teu pensamento, para onde eu tô indo, o que eu quero realizar. Aí tu consegue. Paginzinho de espadas, reforçando a questão do conhecimento que eu havia dito, tá? Aqui, a busca pelo conhecimento muito forte. A busca por coisas aqui significativas. E aqui, se eu for olhar assim, de uma forma muito mais rasa, como mais de previsão, eu poderia falar que, Capri, tu pode te alinhar com o teu propósito de vida, tá? Quando tu te alinha com o que é justo para ti, quando tu te alinha com o que é a tua honestidade interna, trabalhe, continue fazendo o que tu tá fazendo, existe uma oportunidade que pode surgir para ti, um novo ciclo louco, trazendo esse novo início para ti, quando tu assume tua confiança em ti, o teu poder pessoal, tu te alinha com essa colheita que tu deseja, tá? Através de uma comunicação, de um estudo, de uma informação, de um saber, com determinação, com garra, com coragem. Avanços e triunfos aqui a partir desse canal receptivo que tá muito forte aqui, a tua criatividade, tá?
Então aqui realmente é um jogo... Poderia ser um jogo do ano aqui, tá? Porque isso aqui tá lindo. Nossa. Ainda bem que eu sou capricorniana. Amei essa leitura. O despertar. Preciso falar mais alguma coisa? O pendurado aqui. Agora tu enxerga as coisas diferente. Agora tu consegue enxergar coisas que tu não enxergava antes. O pendurado, ele traz a questão de expansão de consciência, que é o que eu estava falando ali. O carro vem falando consciência. O pendurado, ele tem a luz, né, na cabeça. Ele está pendurado, preso. E eu acredito ó, o valete de água aqui. Eu acredito que existem pessoas com esse carro aqui de Osho ainda no desconforto. Estão partindo desse desconforto ainda, não entenderam a caminhada, mas já estão se sentindo, né, não tá legal aqui. O que eu preciso fazer eu não sei ainda, mas eu não sei que não tá bom para mim. O despertar é esse desconforto, o pendurado é esse desconforto. Até porque aqui também, ó, existe, né, uma pessoa lá atrás, uma sombra e um Buda ali, um crístico ali, né, um Buda ali. Como se fosse eu rasgo o véu das ilusões e eu consigo enxergar, que é o que o pendurado faz. O pendurado, ele te leva, a leitura está toda alinhada, tá? O pendurado, ele te leva ao encontro das tuas sombras, desse inconsciente que a gente não percebe claramente, mas a gente consegue ver a partir dos padrões repetitivos, do que tu tá fazendo aí, sempre na mesma coisa, os gatilhos que despertam, os medos, as inseguranças, entende? Isso são as bandeiras vermelhas que tu precisa olhar para esse despertar. E aí, quando tu acessa a sombra, tudo tá ali, gente. A gente acessa essas sombras e começa a entender a raiz disso e começa a tirar as camadas e limpar isso até que um certo dia tu desperta, tu se desprende desse lugar de aprisionamento, que o pendurado ele tá preso por uma perna, tu se desamarra disso e tu olha as coisas agora como realmente são, porque tu estava de cabeça para baixo e agora tu enxerga por um outro ângulo. Então, por exemplo, se eu estou numa situação onde eu me coloco em vítima, eu começo a despertar para isso. Não é bem assim a coisa, eu preciso ter a responsabilidade de assumir também os meus erros. Por que eu abri essa porta? Por que eu permiti que essa pessoa entrasse na minha vida? Por que eu permiti que me tratassem dessa forma? Por que eu estou me desvalorizando? Por que eu estou me sentindo aqui em escassez? E aí começa. É assim, entende? E aí tu começa a olhar a vida totalmente sem véu. E aí existe o despertar e as coisas começam realmente a avançar sabe, com uma velocidade diferente. Pode ver, quando a gente está com ciclos repetitivos, não é a outra pessoa, é tu que está fazendo alguma coisa que precisa ser mudada. Tudo está na gente, não está no outro. Então, é assumir para si essa responsabilidade. Existe aqui uma oportunidade que surge para Capricórnio, muito alinhado a propósito. Aqui eu vejo que existe, tá? Para umas pessoas o despertar ainda para acontecer, mas outras já estão nesse desconforto e outras aqui já iniciaram essa caminhada, tá? Se, por exemplo, se tu tá aqui há muito tempo no canal e tu gosta desse tipo de conteúdo, né, isso te fascina, assim como me fascina também, é porque tu já tá no despertar, entende? Agora, tu vai, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Começa a pensar, porque tu vai começar a te colocar nessa onda aí de mudança. E quando vê, cai uma ficha, é simples, é rápido. O cair da ficha, como eu sempre digo, é muito fácil, é muito rápido. O que demora é o processo até isso acontecer. Aí quando a chave vira, é instantâneo, é um segundo, é tipo milésimos de segundo. É como se tu fizesse assim, tipo, nossa, tirei isso de mim. Mas tu estava tanto tempo enraizado, tanto tempo grudado em mim que eu não conseguia sair. Mas quando eu consigo tirar, sai no instante, sem doer.
sem doer, porque essa consciência, o despertar da consciência de alguma coisa que hoje te fere, quando sai ela não dói mais, porque tu já maturou isso dentro de ti. Isso já passou, é só uma questão de elaboração, sabe? É uma questão de elaboração. Eu mesmo estou passando por um processo de alguns anos que eu tô na luta, eu já tenho o conhecimento, olha bem, eu já tenho o conhecimento, eu já tenho o entendimento da situação, só que eu não consigo ainda tirar isso. Eu não consigo tirar. Agora, quando eu entender, a ficha cair, vai ser simples. Não tem sofrimento, porque já foi sofrido. Já deu, o sofrimento já acabou. Essa é a minha questão, eu tô num estágio, muitas pessoas vão encontrar, vão se identificar com isso, outras ainda não. Mas eu estou num estágio onde eu só precisa cair a ficha, porque o entendimento já foi tudo elaborado. E é estranho, porque não é de uma hora para outra. É isso que eu trouxe isso porque eu quero falar que não é de um dia para o outro. Até para tirar, até para botar o ponto final, até para fechar a porta. Isso demora, mesmo que tu tenha o conhecimento, a elaboração do assunto. Então é isso. Calma, eu sempre digo, tenha paciência, tenha calma, amor consigo mesmo, porque todo mundo passa por isso, é natural, tá? E a gente vai indo na evolução do ser, essa é a nossa evolução, certo? Vamos ver aqui, um oráculozinho, né? Eu não trouxe nem oráculo hoje. Vou pegar esse aqui mesmo, aqui. Capricórnio, meus queridos. Deixa seu like, se inscreva no canal. É importante. Vocês estão ali, tá? Para perder o primeiro lugar. Depois que entra no segundo, aí fica mais difícil. Faz tempo que eu tô avisando. Colheita. Viu? É isso. Ó o plantio aqui. Olha aqui. Plantio e colheita. Praticamente o 8 e o 9 de ouros. Acabei de mostrar eles para vocês, na sequência. Plantio. Aqui tu não tá mais plantando, aqui tu tá fazendo, né? E aqui tu tá colhendo. Ó, como a energia se completa. Eu não tenho dúvidas, tá? Eu não posso estar fazendo promessas aqui, cada um tem a sua evolução, não vou dizer... Porque existe uma interpretação, às vezes, errada dos jogos aqui, né? Porque, às vezes, as pessoas chegam achando que eu vou fazer previsão, que vai ser tudo muito fácil, e é só sentar e esperar. Não é assim que funciona. Tarô não é mágica. Tarô trabalha com arquétipos, né? Trabalha com o inconsciente, então... Cada um tem o seu tempo, cada um tem seu time, cada um tem o seu processo, a sua história, a sua personalidade, né? Então, coloque isso exatamente aonde e seja honesto consigo mesmo. Estou fazendo alguma coisa? Não, eu não estou fazendo nada. Então, isso aqui não é para ti. Entende? A gente precisa ter honestidade para isso. Isso é responsabilidade. Então, todo mundo, as pessoas que já estão há um tempo aqui no canal já sabem que eu trago dados de realidade, eu não trago nada de sensacionalismo, nada de, entende? Não é o meu perfil fazer isso, até porque eu sou capricorniana e você sabe muito bem que a gente não é disto. Então, aqui, colheita e plantio. É para quem está fazendo. E pode ter certeza que isso aqui vai acontecer. Eu vou ler as duas. Plantio. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo. Como eu falei, não tenha pressa no teu processo. Aqui tem uma semente, né? O processo de uma sementinha aqui embaixo, ó. Então ela vai crescendo aos pouquinhos, tu vai regando. Regando com o quê? Com amor próprio, com conhecimento, com busca de informação, com análises, tu vai regando essas sementinhas. Aí quando tu vê, tu tá
colhendo. O jogo é sobre isso. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Novos ciclos que virão, quem é? O louco. Tá aqui, o novo ciclo surge. Capricórnio, essa leitura ela tá magnífica, tá? Ela tá rica, ela tá linda. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado, porque realmente, se a gente não tem a esperança e a confiança em si, a coisa fica mais difícil. Então, a gente precisa primeiro ter isso, para dar os próximos passos, tá? Aqui. Sim, deixar ir nem sempre é fácil, mas viver uma vida infeliz e insatisfeita é mais desafiador ainda. Quem já passou por uma vida de infelicidade e insatisfação sabe o que eu estou falando. Sabe também que encerrar ciclos não é fácil, mesmo que eles sejam difíceis, que eles estão aí te trazendo danos. Mas tudo são escolhas, né? Você pediu por alívio de toda essa carga que carrega em seus ombros. Mas quando chegou a hora de fazer as mudanças necessárias, deixou o medo conduzi-lo. Mudanças acontecem para levá-lo aonde tanto deseja, porém você nem sempre está disposto a abrir mão. Todo o apego gera sofrimento. Você pode e vai manifestar aquilo que a sua alma quer, a estrela, tá? Mas é necessário trabalhar a sua confiança. Eu acabei de falar sobre isso. Solte e confie. O louco, solte e confie. Confie na vida, confie no novo ciclo. Essas mudanças o guiarão para a manifestação de que tanto deseja. O que tanto deseja, a manifestação, o 9 de ouros, a colheita. Então, é fácil o processo? Não é fácil. É possível, muito possível. Super possível. Só que precisa o quê? Acessar as sombras, acessar o ego. Entende? Desmascarar, descortinar, ser honesto consigo mesmo. E aí as coisas começam a acontecer diferente. Nossa, que leitura. Eu fiquei em pausa aqui agora porque fez assim, ó, sabe? Caiu um negócio aqui agora, uma ficha pessoal minha, sabe? Não sei se acontece isso com vocês, mas aconteceu isso comigo agora aqui. Olha, eu desejo realmente que essa transformação aconteça na vida de todos vocês. Tudo que vocês desejam, eu desejo para vocês que se realize. Tudo que tu deseja, eu desejo que realize, tá? E realmente esse jogo aqui, ele tá te levando para esse caminho. O peso nos ombros que estava falando é o carro, tá? Porque o carro, esse desconforto, tipo, nossa, eu não sei, eu tô meio desgovernado aqui, não sei para onde é que eu tô indo, é porque tu sustenta pesos no teu ombro, tá? Esse guerreiro, ele tem, o carro não tá mais aqui, mas enfim, ele tem uma lua aqui, meia lua aqui, nos ombros, a ombreira do guerreiro, do carro, do arquétipo, é uma meia lua. Isso significa, e também representa a família, tá? Muitas pessoas vão se identificar com isso. Eu não fico falando leitura coletiva, vocês sabem, né? Quando a gente está numa leitura particular, a gente vai falar mais abertamente sobre algumas coisas. Mas o ombro, do que nós estamos, o peso nos ombros que ali fala, é justamente o carro. Muitas pessoas ali com peso familiar, tá? Carregando o peso familiar. Até de outras gerações, de repente. Então, porque os ciclos se repetindo, investiga de onde é que está surgindo isso, tá? Eu desejo que vocês tenham gostado, meus capricornianos amados e queridos. Essa leitura eu gostei bastante, me identifiquei muito
Comenta aqui se vocês gostaram, se vocês estão aí no despertar, se vocês estão se preparando para essa jornada, se vocês, qual o nível que vocês estão aí. Eu me interesso de saber disso, por mais que eu não consiga responder os comentários, porque realmente é muita coisa. Eu leio todos os comentários, todos, tá? Às vezes eu respondo algumas pessoas, quando eu tenho um tempo, outras não, mas não é um descaso, é porque realmente é muita coisa. Mas eu me interesso em saber, assim, qual é o nível que vocês estão de despertar, né? Se vocês ainda estão no desconforto, se vocês não se atentaram para isso ainda, se vocês estão no desconforto, se vocês já estão na jornada, se vocês já estão vendo essa luz, vocês estão com coragem de abrir essa porta e, enfim, me fala aqui que é importante saber também para ver se a gente está alinhado, né? Eu gosto de saber se a gente está alinhado ou não com pensamento. E se tu quiser ir lá para outra rede, lá também eu faço algumas enquetes às vezes para saber como é que a gente tá, sabe? Coloco coisas pessoais minhas. Agora há pouco postei um negócio que aconteceu na virada do ano, que não foi tão legal assim, que eu não falei para todo mundo, mas lá eu abro mais assim. Eu sou uma pessoa muito reservada, tá? Capricorniana, e não sei se vocês são, mas eu sou muito reservada. Então eu tenho, falando aqui para vocês, eu crio grupos dos grupos. Então tem o Instagram, né? Quem se interessa por mim vai achar o grupo do grupo lá no Instagram. Aí tá mais afinado lá a nossa troca, tá bom? Gratidão por vocês aqui, meus queridos. Eu sou abençoada por cada um de vocês aqui. Desejo realmente uma jornada linda, abençoada e próspera. Gratidão. Até mais.